meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 37º episódio do Ser Médico Podcast. É com muita felicidade, muita alegria e até emoção, confesso, ter aqui o meu irmão, meu amigo, Dr. Marcos César Santos, que eu conheço há mais de 30 anos, especificamente há 33 anos, para participar desse podcast. E hoje o Marco, como assim eu chamo, ele vai falar um pouquinho da vida dele, da jornada dele, do médico por trás do jaleco. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então não deixe de nos assistir nas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Antes de chamar aqui o nosso irmão Marco César, eu não posso deixar de mencionar aqui o Eco Médico Center, um parceiro nosso desde o início, nessa 4ª temporada. Também o Hospital Hipo, que nos apoia. Pironte Advogados, que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, governança, compliance para médicos, consultórios e clínicas. E também a Petwell, um plano 100% digital para pets. Dr. Marco César, seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você é uma pessoa que tem um tempo grande para os amigos, muito maior para os teus pacientes e para a tua família, mas para mim é um prazer e uma honra ter esses minutos aqui com você. Obrigado. Obrigado, César. O prazer é todo meu e eu acho que a vida ela nos proporciona... Só um minutinho, Dr. Marco César, você consegue aumentar o retorno para mim, por favor? Para eu poder ouvir o Dr. Marco César, que eu não estou ouvindo. Vamos lá, Marco. Alô? Deu? Melhorou? Ainda não. Sou eu, será? Agora sim. Aí. Boa. Boa. Eu não estou acostumado com essas coisas, né, César? Eu sou de Campo Mourão, cara. Não tenho essa tecnologia toda. Mas, em todo caso, olha, muito obrigado mesmo de coração. Realmente você é uma pessoa que serve de grande liderança para todos nós. E acho que, antes de mais nada, uma questão de compliance aqui, eu tenho que falar mesmo que eu sou um cara que amo muito você, tenho você como grande irmão e gostaria de começar a conversar com você falando sobre um efeito borboleta, que eu acho que é a história que a gente tem entre nós dois. Como você sabe, em 88 a gente fazia cursinho juntos. E eu vim de Campo Mourão, morei na casa de um primo meu, de Enolândia Oliveira, que ele é ortopedista. E Campo Mourão sempre foi muito quente e no mês de julho fiz uma pneumonia. E fiquei ruim, mas tinha que ir para a escola. Eu morava do lado do Cabral, do terminal do Cabral. E a gente estudava na mesma sala. E já tinha uma empatia junto, assim. Eu acho que parece que Deus... conspira, né? E um dia eu estava sendo muito ruim ali do cursinho, ali da Vicente Machado, e como você sabe muito bem dessa história, eu quero deixar isso bem público, você me ofereceu uma carona para ir para casa. Você morava no Cabral e você me levou para casa. Me levou para casa alguns dias, eu com pneumonia, depois fui melhorando, porque eu pegava o expresso para vir do Cabral até Vicente Machado, e você foi me dando carona de volta. Nunca esqueci. Vamos aos fatos. Fizemos medicina. Quando você decidiu fazer o torrino, quem ajudou você? Você? Quando você fez um pneumotórax. O Marco vai contar. Você viu que já invertemos os papéis aqui. Ele que vai me entrevistar. Quem levou você para o hospital? Com certeza, os momentos mais marcantes da minha vida, até no nascimento dos meus filhos, Marco César teve presente. Na cirurgia do LIP. Um abscesso de cavo profundo que estava no Marcelino. Lembra? A gente lá no hospital, opera, não opera. Falei assim, põe teu filho na mesa que eu vou fazer. Você vê que tudo isso foi uma atitude que você teve com 18 anos de idade. É verdade. De dar uma carona. Ele vai fazer eu chorar aqui, hein, pessoal? Isso não vale. Mas esse é o efeito borboleta. Veja que como plantar o bem realmente é o que faz realmente toda a diferença. Por causa disso, por causa dessa pneumonia, pela nossa amizade, por ter me tornado o Torrino, você o Torrino, a gente conviver juntos, eu tive a oportunidade de retribuir tudo isso para você e vou continuar retribuindo eternamente. Obrigado, são Marco. As pequenas atitudes que fazem os grandes homens. Então, mais do que já te agradeci isso várias vezes e vou continuar te agradecendo e pode contar sempre comigo. Esse é o Marco César, esse é o médico por trás do jaleco, essa grande figura, um grande irmão,
Obrigado pelas palavras. Você conseguiu me tirar do sério aqui, ó. Eu sabia que isso ia acontecer, mas vamos lá. Nós estamos aqui para fazer um papel e vamos tentar chegar próximo do que a gente pretende chegar para passar as melhores informações para vocês que estão aí nos ouvindo. Então vamos lá. Marco, fala aí. Parabéns, tá? Por você ser essa pessoa que você é, né? E participar da vida de não só minha, mas de vários médicos que estão se formando, que estão entrando numa jornada de trabalho, mercado novo, uma época nova, diferente da nossa como médicos, né? Então eu gostaria de começar assim, né? Primeiro que, para quem não te conhece, que você falasse um pouquinho da tua formação profissional, que é uma formação muito bonita, né? Por favor, em poucos segundos, que você se apresente, faça assim. Faculdade Evangélica, passei no vestibular em Passo Fundo, fiz os primeiros 3 anos lá. Depois eu passei na Faculdade Evangélica, fiz a residência na Evangélica. Acompanhei o Dr. Ricardo Ramina desde o 3º ano da faculdade. Isso me deu uma cancha de hospital muito grande. Eu trabalhava Um abraço para o Nações. Dr. Ramina, excelente. Sensacional, neurocirurgião. Tinha acabado de chegar da Alemanha. Então trabalhava eu, Rogério Clemente, Luiz Favorito, Mário Henrique de Sobuchi, o Arruda, todos os grandes neurocirurgiões e neurologistas da época. E o Maurício Coelho, que é um grande amigo meu até hoje. Meu colega de turma, nos formamos juntos. Eu sei. Um abraço, Maurício. Então, o que me lembra muito isso foi que eu tive a sorte de poder conviver com grandes professores. Nesse meio tempo, quando eu sempre quis fazer neurocirurgia, sempre acompanhei o Dr. Ramina. Quando eu desisti de fazer neurocirurgia, que eu sou muito emotivo, como você mesmo sabe, como você também é, eu sofro muito com a morte, eu não consigo lidar bem com isso. Resolvi fazer otorrino, por uma situação que aconteceu, enfim, e daí o Dr. Ricardo Ramina falou para o Dr. João Manilha, com quem eu já trabalhava, e consegui fazer otorrino e consegui trabalhar com o Dr. João Manilha como fellow durante 13 anos. Uma pessoa que teve uma formação em Nova York, trabalhou com os grandes mestres da cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de otorrino, cirurgia de plástica facial. Eu tive a possibilidade de trabalhar com esse homem durante muito tempo. Nisso tudo, a medicina ela foi se tornando cada vez mais profissional. Isso eu acho que é o termo que eu acompanhei muito. A medicina ela era muito romântica. A gente sempre trabalhou de uma maneira muito romântica, mas hoje em dia, como nós estamos aqui, isso não tem mais espaço. Medicina é uma retribuição à sociedade. E aí veio o Hospital Hippo, onde fez com que a gente conseguisse retribuir pela sociedade com muito trabalho, numa instituição muito ética e dentro do compliance, junto com os nossos pacientes e com os nossos parceiros e amigos médicos, a gente conseguiu desenvolver cada vez mais a nossa técnica. O hospital dá toda a condição para que a gente pudesse desenvolver. Então, resumidamente, eu acho que você ter boa formação médica, teórica, eu acho que é muito importante. Mas você ter a sorte de seguir grandes líderes e mestres da medicina que estão na sua frente, que podem não te trazer atalhos na sua vida, mas mostrar que os caminhos que às vezes você escolhe podem estar errados, porque na medicina não tem atalho. Medicina não tem atalho. Não tem atalho, é aquele negócio, né? As palavras podem até orientar, mas os exemplos arrastam, carregam junto. Isso né? E nós tivemos bons exemplos, né, Marco? Muitos. Então, isso é uma coisa que, tanto tecnicamente, né, César, a gente conseguiu desenvolver muito a cirurgia. E você foi um grande exemplo de tudo isso, porque você foi inovador da cirurgia, da rinoplastia, dentro do Hospital Hippo, que vinha dentro de uma escola que ela assumia dentro do mercado, mas o mercado ele mudou muito rápido e precisava de alguém para ser disruptivo, para quebrar essa barreira entre uma rinoplastia muito mais avançada e estruturada. E hoje eu posso falar isso tranquilamente, o Paraná deve isso a você, porque você foi o homem quem teve coragem de enfrentar certos tabus na sociedade e conseguiu trazer essa tecnologia nova para a gente. Nossa, obrigado. Você. Pessoal, aqui ele é modesto, ele não falou, mas ele tem doutorado pela USP. Tenho. E agora também é aluno do programa de pós-doutorado da USP. Ou seja, realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito, muito grande
técnico, prático na cirurgia nasosinusal, que ele é coordenador do programa de todo o serviço relacionado à cirurgia nasosinusal. Para quem não sabe, é a cirurgia do nariz e seios da face que você pode fazer de uma forma endoscópica. É um pesquisador, adora pesquisa e está muito ligado na área acadêmica. Faz parte do pessoal lá da PUC. Isso. Né? Ele é coordenador do programa de otorrinolaringologia, é chefe do serviço lá, junto ao Hospital Cajuru. Isso aí. Né, na área cirúrgica. E eu tenho certeza aqui que ele vai, com toda essa experiência que ele tem, poder falar um pouquinho dos desafios do médico que está saindo da universidade, que é um assunto que eu sei que você gosta muito, porque você se preocupa com toda a jornada do médico. Né? Desde o início, na formação, no estudo, quando ele sai da faculdade e quando ele entra no mercado de trabalho. Então vamos começar. Como é que você vê hoje a melhor forma que nós podemos ter para contribuir na melhoria das atividades do médico que está iniciando? Sabe que acho que você tocou numa das coisas que mais me preocupa ultimamente. Eu vejo que a nossa carreira, César, ela está muito bem direcionada. Mas meu filho tem 13 anos. E como vai ser a medicina para ele? E eu sempre falo para os alunos, como você bem falou, e aqui eu queria deixar uma lembrança ao doutor Antônio Nassif, que é um grande amigo que me deu a oportunidade de ser... Um abraço, Nassif. Ser chefe hoje da cadeira de otorrino da Universidade Católica. Por um benemérito dele, ele acabou saindo da cadeira e me deu essa oportunidade. Mas voltando ao assunto, essa é a minha maior preocupação realmente que eu tenho. Qual é o caminho da medicina para os mais jovens? Porque eu acho que o que a gente já plantou, acho que a gente consegue colher. Eu tenho 52 anos e acho que eu tenho mais uns 20, 25 anos de trabalho, isso é o que eu planejo mais ou menos. Então eu consigo, desenvolvendo tecnicamente, me mantendo atualizado, como você sabe, como você bem falou. A minha preocupação é com o jovem que entra no mercado, o que ele vai encontrar. Como a gente conversou previamente, hoje o curso de medicina, ele custa mais ou menos em Curitiba uma média de 10 a 12 mil reais mês. Esse dinheiro tem que ser devolvido para a sociedade e para os familiares. Isso é bem claro na minha cabeça. É um investimento que os pais, os avós, os tios pagam para esses alunos. Isso tem que ser devolvido. Não devolvido de forma de dinheiro, mas devolvido de uma forma de segurança num futuro, numa doença de um familiar, onde esse médico pode ajudar tanto de maneira financeira como de maneira de interrelacionamento entre os médicos. E eu me sinto como numa cápsula do tempo. E isso é uma dificuldade que eu estou encontrando muito agora. Acho que a gente avançou muito com o Eco Medical Center. O Eco Medical Center ele veio novamente para ele mudar completamente o mecanismo de fornecimento de saúde à população. O atendimento à população ele vai ser completamente modificado com a plataforma estabelecida pelo Eco Medical Center. César, a gente está vendo para onde o mercado vai. A gente tem ideia, como você muito bem sabe, você é dessa área, a gente vê isso. As plataformas, as operadoras de saúde, os planos de saúde, os convênios, os hospitais, todo o mercado, ele vem se movimentando de uma forma onde ele vai dar o direcionamento. É o mercado. Quando você está na faculdade, você ainda acredita que você pode quebrar o mercado. Essa é a minha grande preocupação que eu tenho com os alunos. De não causar essa decepção para eles. E eles decepcionarem-se com a medicina business, negócio. Fala medicina amor, medicina prestação de serviço, medicina de fazer uma boa técnica, isso é óbvio. Isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar. O amor que a gente tem à profissão, o amor que a gente tem ao paciente, um abraço de uma mãe, um abraço de um filho, depois de uma cirurgia bem-sucedida, de um atendimento, isso... Nada supera isso. Eu sempre brinco, num avião a 30 mil pés de altitude, um comissário de bordo nunca pergunta, tem um advogado aí no avião? Tem um administrador? Nunca. Não. Ele fala assim, tem algum médico no avião? E o legal quando você é médico novo, está viajando com a família e você levanta, né?
e tem a avó do lado. Esse é meu pai, esse é meu neto. E a avó vai ser assim, esse é meu neto, esse é meu neto, esse é meu filho. Não tem. Medicina é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu respeito todas as profissões, todas são importantes, mas medicina é a mais maravilhosa do mundo. Mas os acadêmicos, eles têm que ter em mente que eles vão entrar numa plataforma nova de negócio. Então, a orientação que a gente tem que ter, e eu volto a falar, medicina não existe atalho, mas o importante é você trabalhar em instituições que te dê condições dignas de remuneração. Eu acho que isso, a plataforma que o Eco Medical Center vem fazendo e que o IPO sempre fez, e essa é a essência dessa unidade, é preservar e valorizar o ganho do médico. A gente nunca entrou em porcentagem de quanto o médico ganha. Isso não existe. Isso é a coisa mais absurda que qualquer serviço pode fazer. Deixar o médico trabalhar de maneira, do jeito que ele quiser, o quanto ele quiser e o que ele ganhar é dele, isso é uma coisa que é espetacular. A forma que o Eco vem fazendo, como você já vem dizendo, e isso que eu procuro passar para os acadêmicos, para eles entrarem numa instituição onde a instituição blinde o serviço deles, onde não venha uma operadora de saúde e verticalize o pagamento. Você ganhava X reais uma consulta, agora você vai ganhar 40% a menos, através de uma carta. E caso você não aceite, você está desligado do plano. O mundo vai ser assim. Você sabe que o mundo vai ser assim. A quantidade de médicos no mercado é assustadora e aumenta cada vez mais. A liberdade que se deu ao mercado para criar faculdades de medicina proporciona essa facilidade dessas operadoras de saúde. Então, isso é que mais me angustia. Por isso que a gente tem que preservar o mercado de alguma maneira para poder preservar o mercado para essa geração nova de médicos que vai cair dentro do mercado. Então, para resumir, assim, uma forma um pouco mais, vamos dizer, só mais algumas linhas, que nós temos que preparar o médico para o mercado de trabalho que hoje está muito mão nas operadoras, nas seguradoras, nos planos de saúde, na medicina suplementar, e investir mais na formação dele e que ele consiga ficar junto a grandes instituições que existem na forma de trabalhar de forma colaborativa, né, uma forma não muito verticalizada, porque toda empresa, queira ou não queira, tem uma certa governança, existem regras, né, mas de uma forma assim que ele tenha essa liberdade de poder atuar com uma remuneração compatível, justa, sem intermediários. Isso mesmo. É mais ou menos isso que... Isso. Tá. Na natureza a gente vê isso. O lobo que fica fora da matilha é o que morre no inverno. Os lobos que ficam dentro da matilha e conviver em grupo de médicos, César, como você bem sabe, você tem que ter uma cintura política muito grande. A política está presente em todos os momentos, do seu comportamento, das suas atitudes perante os seus pares. Isso é uma coisa que não é desenvolvida dentro da universidade. Você aprender a fazer prova, você aprender a tirar nota é uma coisa. Você se tornar médico é outra coisa. Médico é coisa para adulto, é coisa para gente grande, porque a responsabilidade é muito grande e você tem que aprender a trabalhar com pares. Quer ir longe? Vá com alguém, não vá sozinho, né? Sozinho isso. Você vai rápido, É isso né? aí. Como dizem, né? Pessoal, sensacional, o Dr. Marco César colocou vários insights aqui para você, jovem empreendedor. Esses dias eu estava fazendo uma cirurgia, inclusive um aluno seu estava acompanhando, filho de um grande colega nosso da área médica, empreendedor, e assim com um mindset muito voltado ao empreendedorismo médico, sendo que ele está no 5º ano de medicina, nem formado. Eu disse assim, gostaria eu de estar no 5º ano da faculdade de medicina, com todos esses insights, com todos esses soft skills que ele tinha, de visão. Hoje, uma das maiores leituras, ele me falou, que ele tem é sobre startups na área de saúde, sobre a questão de contratos, de análise de contratos com operadoras, e ele nem terminou o curso de medicina. Ou seja, isso é uma coisa que jamais passou pela nossa cabeça como estudante de medicina, né, para entrar no mercado de trabalho que é extremamente regulamentado, regulado, vamos dizer que é o termo mais correto. Profissional. Né?
Que é um mercado que hoje o Marco César se preocupa demais e que eu acho que toma bastante tua atenção, não é isso? Toma, é porque é isso que a gente falou. Hoje a questão de você entrar no mercado, você tem que ser de maneira profissional. Antigamente, você entrava com um desempenho técnico, você ia para fora, estudava fora do país, voltava com uma técnica nova. Título, você conseguia se encaixar no mercado hoje não. e explodir rapidamente. Hoje não. Hoje o mercado é diferente. Eu acho que a titulação do médico é importante, porque as operadoras de saúde, ela vai remunerar e ela vai adquirir médicos quanto mais titulados, melhor. Isso é fato. Então, manter a raiz da medicina, que é você manter os estudos eternamente, isso não se discute. Mas só que não é mais o suficiente. Não é só isso. Não é só isso. Não dá para ser. Antes era só isso. Antes você tinha uma formação boa, ia para o interior e trabalhava e vivia bem. Hoje o mercado te engole. A medicina ela caminha passos. Essa informatização toda que a gente tem, isso acelera muito a medicina. A medicina hoje ela não é mais lenta, ela muda diariamente. E você tem que estar preparado e tem que ter o seu tempo para desenvolver a medicina todos os dias. E caminhando junto disso, vem a sua profissão. E caminhando junto disso, vem sua família, vem seus filhos. Caminhando dentro disso, vem você como pessoa, vem sua atividade física, vem seu estado mental, vem você poder estar feliz dentro todo desse ecossistema que você acaba entrando com uma arte médica dentro, que ela te ocupa muito tempo. E poder você crescer tudo junto é uma arte. É uma arte. É o estado da arte. Vamos tirar o jaleco do Marco César, do Dr. Marco César, e vamos chamar o Marco César agora. Fala aí. Marco, qual que é a tua hoje, assim, prioridade em termos de vida? Saúde, família, religião, trabalho. Se é que existe uma prioridade, eu sei que você vai muito pelo equilíbrio, mas sempre tem algum momento da vida que a gente começa a colocar um pouco mais de foco, de energia. Hoje, qual que é do momento do Marco César? César, a gente, como você sabe, a gente sempre trabalhou muito. É normal a gente trabalhar 12, 14 horas por dia. E eu vou te falar, eu acho que o meu momento da minha vida foi... acho que a pandemia só trouxe coisas horríveis para todo mundo. Horríveis. Todos nós temos uma história muito próxima de a perda de um amigo muito querido, de um parente querido. E isso é uma coisa que vai marcar por muitas gerações. A gente vai falar sobre isso durante muito tempo. Porém, a pandemia ela me trouxe uma coisa que foi espetacular. O fato da gente trabalhar muito, e inclusive sexta-feira e sábado, isso me distanciou muito do convívio presencial dos meus pais, que moram em Campo Mourão até hoje. Quando teve a pandemia, eu comecei todo final de semana para Campo Mourão. Eu pegava minha irmã, que ela morava em Ponta Grossa, hoje ela mora em Campo Mourão com os meus pais, e eu me aproximei dos meus pais. Então, que bacana. Você vê como a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho alunos, eu tenho residência, eu tenho o meu pós-doutorado que eu faço. Eu tenho meu trabalho, tenho meus pacientes, tenho minhas cirurgias, tenho os pacientes que precisam de mim no final de semana. E isso acho que é a maior lição que eu tive. César, eu tenho lição que a pandemia me deu é que meus pais um dia não vão estar mais do meu lado. Interessante, hein? E isso foi a mudança na minha vida. Então, o que acontece? Antes eu via meus pais 3, 4 vezes por ano. Hoje eu vejo meus pais a cada 20 dias. Parabéns, isso aí. Então, só que daqui a Campo Mourão são 6 horas de carro. Então, durante a pandemia, eu saía daqui 5 horas da manhã, ia lá, almoçava com meus pais, uma distância segura. A gente é médico, a gente trabalhou, você sabe, a gente não parou e a gente é otorrino. E terminava o almoço, pegava o carro e voltava. Mais 6 horas de carro para cá. E hoje eu faço isso, eu vou sempre sábado de manhã, passo lá o dia com meu pai, fico lá com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, que são quem me deu a vida. É só isso. São pessoas que me deram a vida. Eu não tenho como comprar isso. Eu não tenho como pagar isso. E eu tenho a sorte da minha irmã hoje estar morando com os meus pais, que é uma pessoa espetacular. Meu sobrinho faz medicina, está no 5º ano aqui dentro na UP.
E minha irmã cuida dos meus pais, mas esse amor do meu lar, assim, perante aos meus pais, foi uma coisa que impactou muito na minha vida, porque foi a primeira vez que eu tive a sensação de perdê-los. E falar assim, não adianta tudo isso que a gente construir se não conseguir levar a família de uma maneira harmônica, com todos juntos. Então, essa habilidade que a gente tem que ter, esse equilíbrio que a gente tem que ter, mas o respeito ao pai e à mãe, eu acho que isso é uma coisa que, alguns valores que às vezes, não que a gente esquece, mas que o mundo nos corrompe. E às vezes a gente O dia a dia, né? perde um pouco da atenção. E isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos. Não deixe passar. Não deixe passar seus pais. Não deixe passar seus pais. E é uma forma de você, não que você precise demonstrar a tua gratidão, né, por tudo que você é hoje, né, que eu sei, eu te conheço, mas para quem não te conhece, essa pessoa incrível aí é o Marco César, né? Aqui nós vamos ficar trocando sedas a noite inteira, vamos. né? Mas assim, é uma coisa que para a gente, né, César, é um carinho, porque não existe uma amizade falsa desde 1988 que dure até 2022. Ela não pode ser falsa. Não tem como manter uma falsidade por mais de 30 anos. Vou fazer uma provocação para você. Fala, amor. Conte uma das nossas histórias aí para o público. Uma eu autorizo, uma só, mas uma leve. Por favor, tem várias, pessoal. Mas vocês vão ver só o nível de interação, de história que nós temos juntos, né, Marco? Conte uma. Eu acho que só uma. Uma só. Por favor. Acho que uma das mais legais que tem. Lembra que a gente estava em Orlando viajando, né? Eu não esqueci nenhuma. Conte. Então, assim, e é interessante porque a gente leva a vida muito a sério. Muito a sério. Nós somos sérios, né? Muito a sério. Só que entre a gente, nós somos piores que adolescentes, né? Poucos sabem disso, né? Poucos sabem disso, né? Que quando a gente está entre a gente é insuportável, né? É insuportável. Então, vou te contar do quarto que estava dormindo eu, você e o Xandão. Lembra? Então, essa eu posso contar. Alexandre, um abraço. Ó. Essa é para você também. O Xandão. E eu vou aqui falar do Rodrigo, do seu irmão, que foi junto na carona em 1988. O Rodrigo estava junto. Duas histórias, então? Não, só da carona que você me deu quando eu estava com pneumonia. É verdade. Estava você e o seu irmão. Não podemos deixar de mencionar. Não posso. Desculpa, Rodrigo. Isso foi um ato falho meu, porque era o seu irmão e você. É isso aí. O Rodrigo estava junto. Mas nessa viagem, a gente viajou muito já. E o Xandão, disparado, acho que é o mais maduro da família, né? Disparado. Eu acredito que sim. Né? E a gente dormia no mesmo quarto, né? E bagunça o tempo todo, né? E eu acordei de manhã cedo, né? Meu pai nasceu em Fátima, em Portugal. Então a gente a gente é totalmente mariano, né? Então a gente tem um impacto. São devotos, né? Muito devotos de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu acordei de manhã cedo, virei do lado da cama, né? Abaixei a cabeça, né? E fiquei quietinho, né? E daí o meu irmão, que está aqui na minha frente, né? Falou assim, acordou de mau humor. Eu virei para ele e falei assim, depois que eu terminar de rezar, eu falo com você. Não foi assim? Ou seja, fiquei com uma cara... Não, desculpa. Opa, me perdoe. Desculpa que eu fiz. Bem, para me vingar, isso acho que eu posso contar. A gente andando naquelas rodovias, isso fazem quantos anos? Acho que uns 20 anos. 20 anos. Uns 20 anos. A gente andando naquelas rodovias em Orlando, e os carros tinham freio de mão, lembra? Na época tinha freio de mão. E o César dirigindo e eu ficava puxando o freio de mão do carro. Lembra disso? Tipo... Cara, você acha que tem cabimento um negócio desse? Então, eu, no país, fora do Brasil, sem carteira internacional, sem nada, o meu companheiro lá puxando o freio de mão na rodovia, em plena one way lá. O que é isso, Marcos? Você está doido? E dando risada na minha cara, você assim, está doido? Isso é a gente, né? São as nossas palhaçadas. É que a gente tem as liberdades, né? Eu acho que a amizade verdadeira te abre esse espaço, né? A gente não precisa ter vergonha, não precisa ter dedo de falar qualquer coisa para um amigo verdadeiro. Isso aí. E isso é uma coisa que a gente vê muito pouco hoje. Hoje as amizades, elas são umas amizades digitais. E a gente tem uma amizade presencial muito importante. Você sabe, a gente se abraça muito, a gente se provoca muito. Então, isso é uma coisa que eu vejo que não se tem muito isso hoje em dia.
essa amizade assim verdadeira mesmo, onde você pode falar qualquer coisa para mim, não vou levar isso para a gente discute, briga, mas termina ali, não existe rancor. Bacana, né? Você sabe que aqui ó, é um tema que não foi combinado, né, Marco? A gente não combinou nada sobre o que conversar hoje. Não, eu falei para você, eu não li nada. Ela mandou, a gente é médico, a gente mal E eu normalmente também não leio nada. Então, quem chega aqui, eu procuro saber o nome e a área que trabalha. Foi igual você falou, confia em mim, senta aí e vamos fazer isso daí. Vamos fazer. Né? Mas veja, nós estamos falando de um tema aqui que é muito importante dentro desse ecossistema das amizades que se constrói no período da universidade, do curso de medicina, que são pessoas que vão acabar, a grande maioria delas, trabalhando com você mais tarde. Você constrói relacionamentos, tudo é construído e é uma troca de energia, uma troca de recíproco. Um dia pode acontecer o que aconteceu comigo. Meus 2 filhos nasceram, eu tenho um filho de 19 e um filho de 16 anos, que eu estava operando nos 2 dias, quando a minha ex-mulher entrou em trabalho de parto. Quem me levou para o hospital? Isso aí. Você. Ou seja, pessoas que estão sempre presentes na tua vida, mas em momentos, às vezes pontuais, mas importantes. Não todo o tempo, mas estão presentes. Quando precisa, é aquele teu amigo que está do teu lado. É o efeito borboleta. É isso aí. Fazer o bem. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Fazer o bem. Em público aqui, né? Fazer o bem. Por estarmos juntos. Voltando para a área agora médica, do empreendedorismo, o que você tem feito? O que você tem feito hoje de divulgação de assuntos médicos relacionados à área do otorrino? Conte para nós um pouquinho qual que é a tua atividade. Então, isso foi desenvolvido também durante a pandemia, onde a gente começou com as aulas online, mas uma coisa que eu via muito é que existia dentro da mídia um espaço confiável de informação, principalmente para a cirurgia. Então, eu via que os pacientes chegavam para mim e falavam assim, então, cirurgia de nariz faz isso. Eu falei assim, nada disso. Cirurgia de nariz é assim, assim, assim. Não, mas eu sei, um amigo meu fez, outro amigo fez. Então, a desinformação fez com que você... A desinformação, exatamente. Então, eu via que as pessoas buscavam a informação e elas não tinham um canal confiável de informação. E foi daí que eu desenvolvi o Otorrino Marco, né? E aqui vale a pena até vou citar o professor Marcos Mocelin, porque o professor Marcos Mocelin... Um abraço ao professor Mocelin. Grande professor Marcos. Ele tem o e-mail dele... eu acho que era Marcos Otorrino, alguma coisa assim. Mas ele tem o S. Sim. Que separava o O. E o meu, quando eu fiz Marco Otorrino, ficou um O do lado do outro. Ficou estranho. Daí eu inverti. Daí ficou Otorrino Marco. Sensacional. Ele é um empreendedor nato. Isso se inovou, se mudou. Eu mudei. E daí foi muito interessante, porque daí o que aconteceu? Quando você faz a busca do otorrino, que você quer procurar, você linka muito o nome com o marco. Então, e daí eu comecei a colocar muito as minhas cirurgias que eu faço normalmente, explicando tecnicamente, contando história de pacientes clínicos meus. Então, assim, eu tenho um vídeo de lavagem nasal que tem mais de 2 milhões de visualizações. 2 milhões de visualizações. De cirurgia de septoplastia, são mais de 300 mil visualizações. E isso é no mundo inteiro, no Brasil inteiro, porque muitos amigos meus, quando vão fazer cirurgia, eles falam assim, olha aqui, olha como é que ele faz, eu faço igual. Então, eu escuto isso direto nos congressos. Então, e você vê como isso é importante, né? Porque a gente, você sabe, como o Hospital Hipo é um hospital inovador na cirurgia nasosinusal com anestesia local e sedação. Graças ao Dr. João Manilha e graças ao Dr. Patrial, um santo que nos observa hoje no céu, que cuida de todos nós, e o Dr. Telmo, que é um anestesista que trabalha com a gente até hoje. Então, nós somos referência mundial. Nós temos a maior experiência mundial de cirurgia nasosinusal. Tanto faz rinoplastia ou cirurgia de sinusite, tumores que eu faço, com anestesia local do
Mundo, não é do Brasil, não é da América, é do mundo. Isso eu posso falar muito tranquilamente. E eu já assisti papers dos Estados Unidos sobre esse assunto. Então, é isso mesmo. Isso é um patrimônio que o Hospital Hipo tem, que ninguém vai tomar nunca da gente, que foi um desenvolvimento de uma técnica que foi concebida graças a toda a formação do Dr. João Manilha nos Estados Unidos e a coragem de 2 anestesistas que assumiram essa responsabilidade de fazer a sedação, que é importante porque a sedação ela compete com a área de trabalho do otorrino. Porque se o paciente ele acaba tendo dificuldade de respirar e o nariz está cheio de sangue, fica difícil, você não pode competir. Então veja toda essa maestria que foi desenvolvida pelo Dr. Telmo Gambarra Um e pelo abraço, Dr. doutor Telmo. Luiz Patrial. Parabéns, isso aí. Além do canal no YouTube, alguma outra atividade assim que você passa para os teus alunos em termos da importância de estar preparado para esse novo mercado? Então, Área médica. Então, eu acho assim, a gente tem... Antes disso, eu só queria assim, uma provocação. Você acredita que as universidades precisariam ensinar mais soft skills, habilidades, como o mercado de trabalho? Os acadêmicos de medicina, futuros médicos, precisam estar mais preparados para o mercado de trabalho do ponto de vista não técnico médico, mas de conhecimento do business médico. Você sabe que a dificuldade que eu vejo, César, é assim, ó, com o maior respeito ao corpo docente de universidades, mas existem 2 mundos. Existe um mundo universitário, onde você pode trabalhar como professor universitário, você pode trabalhar dentro de um hospital ou escola. Existe um mundo empresarial da medicina. E eu vejo muito que dentro das universidades, quem passa o que acontece dentro do mundo não são pessoas que estão à frente do mercado. São pessoas que leem muito, que têm uma habilidade de falar muito boa, as aulas são ótimas, as referências teóricas de livros são ótimos, mas muitas vezes esses professores não são professores de frente de trabalho no mundo privado. Eles são professores teóricos, são professores onde muitas vezes são professores universitários. E não desmerecendo, não é esse o desmerecimento da situação. É que o mundo corporativo hoje está embutido dentro da medicina. Ele não é mais uma coisa que você pode viver de sonhos ou viver como somente de um professor universitário esse conhecimento. Por isso que eu vejo que dentro da medicina, e entrando exatamente, essa é a minha preocupação, é colocar para os alunos realmente quem está na frente de batalha, quem realmente está ali, enfrentando mesmo o mercado junto das operadoras de saúde, que é o que vai ser o mundo real desses médicos, e tentando mostrar para eles, volto a falar, não os atalhos, porque não existe atalho, mas mostrando a realidade, que esse caminho e esse caminho, para isso que você quer, eu preciso saber o que você quer, para isso que você quer. Você quer ser um médico de área privada, ok? Você quer ser um pesquisador, isso é outro departamento. A informação ela tem que ser personalizada, como na medicina. O tratamento médico hoje ele não é um tratamento em guideline, não é um tratamento que você faz igual para todo mundo. Como você é um mestre, um gênio da rinoplastia, você não faz a mesma cirurgia, não é igual para todos os pacientes. O nariz muda. E daí eu preciso saber o que você quer. E você não pode massificar a informação de uma maneira que ela só tem uma verdade. Não, tem várias verdades. E essa diversificação de demonstrativo para cada aluno, ela deve ser feita dentro da universidade, para ele saber aonde ele vai. Porque daí ele acaba se frustrando. E às vezes ele acaba largando a medicina, ou às vezes ele acaba perdendo uma coisa que você não pode perder nunca pela medicina, que não é o amor, é a paixão. Medicina é uma coisa que ela deve ser... É uma paixão o tempo todo. Ela deve ser emocionante todos os dias da sua vida. Ela não pode nunca se tornar uma rotina nos seus pensamentos. Você tem que fazer medicina com amor. Você tem que ir com aquilo com faca nos dentes todos os dias para atender bem seu paciente. Então, eu acho que isso falta um pouco dentro das universidades. Mas é uma opinião só minha. Só uma opinião minha. Mas é uma opinião que cabe a nós compartilhar aí com todos, né? Inclusive com os nossos pares, que é provocar essas emoções, essa paixão que você comentou nos nossos alunos. É isso. Né?
e que eles estejam preparados para esse mercado que é extremamente gratificante, desafiador e de muita emoção, porque não é só técnico. Não. Né? A estabilidade emocional do médico, volto a falar, medicina é coisa para adulto. A estabilidade emocional, porque nem todo dia é um dia santo para o médico. Existe dia que você volta para casa com a capa do Capitão América. Tem dia que você volta para casa como aquele cachorro largado na rua, molhado, totalmente desaparecido. Só que é um abraço. Aí que vem a estrutura familiar. Precisa ter o seu lar em harmonia, porque às vezes você volta totalmente destruído para casa. Uma cirurgia difícil, um caso difícil, situações piores que podem acontecer. Medicina acontece isso. Família, e aqui eu vou dar uma dica. Às vezes é uma palavra que um familiar nos fale, muda nosso dia. É um abraço. É um abraço. É um abraço. Nem uma palavra, é um abraço. Um abraço. Boa, um abraço. Não, é um abraço. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui, vocês já devem saber como é que é. Não sei. A minha secretária que respondeu as coisas. Mas se me fala, eu vou fazer. Boa, vamos lá. Fala aí. Eu vou perguntar, você responde assim, de prontidão, tá? Sem pensar muito. Uma indicação de um livro. De um livro. Qualquer livro, tá? Não precisa ser na área médica. Dedique-se de coração, Howard Schultz, A História do Starbucks. Esse é sensacional. Né? Esse não dá para deixar de ler, pessoal. Um case aí, uma história sensacional. Pode só falar uma coisa? Deve. Complemente, por favor. Para mim, o único livro que jamais, eu acho que qualquer pessoa... Cai de moda é Bíblia. Tá. Acho que para mim a Bíblia é uma coisa que você sempre tem que manter dentro do seu coração. É uma leitura constante. Mas um livro como Starbucks, para você entender o que é gestão de pessoa dentro do seu consultório, conseguir captar, conseguir entender o que é Starbucks, a experiência, a experiência do Starbucks, propósitos de atender o cliente. Cara, aquele livro é a Bíblia do seu consultório. Dedique-se de coração. Olha aí, pessoal, excelente dica. Não tinha ainda indicado esse livro aqui. Muito bacana. Parabéns. Eu sei que você gosta de filmes também. Gosto. Consegue lembrar de um assim que tenha te passado uma mensagem interessante? O Resgate do Soldado Ryan. Por quê? Volto à minha situação cristã. No começo do filme, tem um senhor que está ajoelhado em Arlington, no cemitério de Arlington, com os familiares ao redor dele. Daí começa todo o filme, que é a história do resgate do soldado Ryan. É uma lei americana, diga-se de passagem. Quando você tem mais de 3 filhos servindo, se 2 morrem, o terceiro deve ser resgatado. No caso do Ryan, 4 estavam mortos. Foi destacado um batalhão, onde o Tom Hanks era o capitão que foi buscar o soldado Ryan. Todo o batalhão morreu, inclusive o Tom Hanks. Segundos antes da morte, o Tom Hanks vira para o soldado Ryan e fala assim para ele: faça valer a pena. Isso aí, resgate. No final do filme, volta para a cena inicial, onde está o soldado Ryan ajoelhado na frente da lápide do capitão, que era o Tom Hanks. Ele vira para a família e fala assim: eu fiz valer a pena essa oportunidade que eu tive? E a família fala assim: vovô, você é um cara sensacional, você é um cara espetacular. Voltando para o cristianismo, foi o que Deus fez com o seu filho. Quando Cristo morreu na cruz, ele literalmente falou para todos nós: faça valer a pena todo esse sacrifício que eu fiz por vocês. Faça valer a pena a vida de vocês. Então, eu acho que por isso que essa cena do resgate do soldado Ryan é o que mais me impacta, assim, a nível de filme. E a nível de cultura, eu sou menino, né? Matrix. A nível de cultura, Matrix, que é um filme que quebrou todos os modos de filmagens. Eu assisti já milhares de vezes, como muitos outros filmes. E, ultimamente, o filme que eu mais tenho visto, que é o filme do Churchill, A Hora Mais Sombria, que para mim é o meu herói. Eu acho que o mundo ocidental só existe
por causa de uma pessoa, que é o Winston Churchill. Que bacana, hein? Quantas indicações aqui, pessoal. Dá para fazer uma maratona de final de semana só para assistir os melhores aí que você indicou, aí. né? Bacana. Marco, eu sei que você tem muita fé. Você é uma pessoa com muita espiritualidade, né? Se você me permite, até vou comentar aqui, uma vez ele me deu um santinho, eu carreguei por muito tempo comigo esse santinho, e eu sei que você tem um também que você sempre carrega. Então, Conte para nós um pouquinho desse símbolo, o que isso significa para você? César, a minha mãe, ela é filha adotiva. Tá. O meu avô, pai do meu pai, ele é filho da Pia. Em Portugal, no começo da década nos anos de 1900, os filhos de prostituta, os filhos que eram indesejáveis pelos pais, eles eram deixados nas santas casas em Portugal. O meu avô foi deixado lá. E as crianças que saíam de lá, saíam com o sobrenome dos Santos. Por isso que eu sou Marco César Jorge dos Santos. Essa história eu não conhecia, hein? Bacana. Aqui em São Paulo tem os Filhos da Roda, que é na Santa Casa, que é a mesma situação, onde os filhos indesejáveis eles são colocados numa roda, a roda gira e a criança vai para dentro do convento da Santa Casa. Então tem a roda até hoje no Museu da Santa Casa e fica a dica que é maravilhoso o Museu da Santa Casa. A minha família ela está a 3 quilômetros do santuário. A casa dos meus avós tem mais de 300 anos. Então, a presença de Fátima dentro da minha vida, no dia a dia, ela é muito constante. Então, por isso que onde eu vou tem o terço. Eu sempre tenho um terço. E ou ele está na minha pasta, ou ele está no meu bolso, ou ele está no meu paletó, mas eu sempre tenho um terço. Então, é muito comum, durante o dia, em algum momento do dia, eu fico contando o rosário, sempre pensando em Nossa Senhora, pedindo força espiritual, pedindo inspiração para realmente retribuir tudo aquilo que a gente tem do nosso dia, César, que é poder fazer o bem para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos pacientes. Então, por isso que eu sempre ando com um terço. Onde eu tenho um terço junto. Tenho certeza que você não se importou de eu entrar nesse assunto, porque eu admiro isso. Imagina. Né? Eu acho isso uma demonstração de fé muito grande e a importância de você ter fé. Né? Principalmente para um profissional técnico, como um médico que isso é importante. Né? É que eu tenho muito claro na minha cabeça que nós somos simplesmente um instrumento. Nós só somos um martelo. Precisa alguém que guie a gente. Pegando esse gancho, diga. Completa a sentença para mim. Tempo é? Conviver com quem você realmente ama. Bacana. Por isso está passando esse tempo com a gente aqui, hein? Eu amo você, já falei isso desde o começo. Tá vendo? Consegui arrancar isso dele. Mas eu amo você o tempo todo, você sabe disso. O nosso relacionamento é intenso. Quantas vezes a gente já brigou, já se estapeou, já bebeu junto, já tudo. Marco, fala. Sem segredos mais, por favor, vamos lá. Diga. Nós estamos então encerrando aqui, tá? Passou rápido, pessoal. O tempo passa muito rápido aqui, né? Um papo muito legal, muito interessante. É muito fácil conversar com o Marco César, né? A gente tem esse raporte muito claro, muito definido. Mas eu convido vocês aí que estão do outro lado, nos assistindo na rede social, no YouTube, venham entender um pouquinho do mindset do Dr. Marco César, sabe? O que é importante não só para o jovem médico, mas assim como um profissional que já tem a idade que ele tem, uma experiência, onde ele chegou, com todo esse conhecimento que ele tem, de trabalhar num grupo de saúde muito forte hoje na nossa região, que é o Ecomédico, o Hospital Hipo, a importância de você estar entre os grandes, entre pessoas que conhecimento junto, aprender junto. Aprender com professores, né? Professores. Tecnicamente, como a gente falou, os professores, os fundadores do Hospital Hipo, né? O Dr. João Luiz Garcia de Faria, que é o líder. Um abraço para o Dr. João. É o líder desse mega empreendimento onde Dr. Leão Mocelin, que hoje se encontra no céu, cuidando de todos nós, uma lástima pela perda que nós perdemos do Dr. Leão pelo Covid o ano passado, né? Dr. João Manilha, um mestre da cirurgia. Dr. Evaldo Macedo, um gentleman que explica tudo sobre laringe.
Dr. Marcos Mussolini, grande professor da Universidade Federal, assim como o Dr. Rogério Pazinato. Então, esse é o nosso alicerce. Olha o impacto que tem essas pessoas realmente nas nossas vidas todos os dias. Fica fácil, né, César? Fala a verdade. Fica fácil ser médico com essa gente toda aí por trás. Eu acho que o mais difícil é a gente nunca deixar de lembrar de pessoas que fizeram parte da nossa história, que hoje nós estamos aqui também, grande parte por eles. Por eles, sem dúvida. Então, sem dúvida. não podemos deixar de agradecer esses professores, esses nobres professores. Marco, uma mensagem final que vem assim na tua cabeça, que você gostaria de... César, foi o que eu te falei. Assim, eu acho assim, foi pelo momento, né? Muito momento, né? A gente tem um momento. Eu acho que o momento maior que eu tô, acho que você vai sentindo que a areia do tempo ela vai escorrendo entre os seus dedos, né? Eu acho assim, a profissão é importante, César. A profissão é muito importante. A escolha da profissão, o investimento é muito importante. Dela. Seus amigos, César, são muito importantes. São muito importantes para o seu sucesso profissional. Andar, você sabe, a gente trabalha, poderia citar vários aqui, mas eu vou simbolizar um que ele vem aqui ainda, que é o Caio Márcio, que é um irmão. Um abraço, Caio. Então, quando a gente tem dificuldades, como é bom você poder contar com um amigo. Como é bom um amigo olhar para você e falar assim, escuta, o que está acontecendo? Então, assim, mas eu acho que o momento, depois de toda essa pandemia, eu acho assim, ame muito seus pais e sua família. Ame muito. Porque isso acaba. Isso foi impactante para todos nós. A vida, ela acaba. Eu imagine quantos filhos e quantos pais deixaram seus parentes num pronto-socorro e receberam eles num saco preto. Imagine a tristeza que foi isso na vida dessas pessoas. O maior legado desse Covid é um legado psiquiátrico. Nem chegou ainda a essa conta. Esse todo o trauma que a gente teve foi muito grande. Eu acho que o aprendizado maior que eu tive na minha vida, e isso eu aprendi uma coisa com o Antônio Malucelli, cirurgião torácico. Uma vez a gente estava no Barigui e chegou um cara para conversar com a gente. Ele não foi assim muito agradável com ele, eu não entendi direito. Ele virou para mim e falou assim, eu não perco tempo com pessoas que eu não gosto. Então, eu acho que essa é a mensagem maior. Não perca tempo com pessoas que você não goste. Ame seus familiares, mas ame de verdade. Não basta amar mandando uma mensagem. O amor ele deve ser demonstrado. Dinheiro se paga com dinheiro, amor se paga com amor. A gente tem que se tocar, a gente tem que se ver, a gente tem que falar um para o outro. Quantas vezes a gente se abraça, se beija e fala assim, César, eu amo você. Quantas vezes você já ouviu isso? Então, acho que isso, cultive as suas amizades, cultive a sua família, cultive a sua profissão, cultive seus amigos com amor. Com amor. Marco, muito inspirador aqui, né? A conversa sensacional, tá? Vamos terminar depois em outro lugar esse bate-papo aí, tomando um uísque, alguma bebida que a gente sabe que a gente curte junto, né? Fazendo um brinde. Enfim, mais alguma coisa, Marco, que você gostaria de passar? Acho que você inspira. Acho que essa frase você inspira. Achei bacana. Você inspira. Eu te agradeço pela amizade. Acho que não falaria metade das coisas. Eu acho que eu falei coisa muito íntima própria da minha vida mesmo. Eu agradeço. Mas é que você inspira. Bacana. Obrigado, Marco, de coração. Pessoal, esse é o Marco César, essa figura aí sensacional. Vamos encerrando por aqui esse episódio com o nosso querido irmão aqui, Marco César. Convido vocês a assistirem novamente, tá? Na rede social, no Instagram, no YouTube. Eu não posso deixar de agradecer o apoio do Eco Medical Center e também do Hospital Hipo. Aguardo vocês, pessoal. Bora lá!